num momento crucial, onde nós vamos falar um pouquinho do cuidado que nós temos que ter com as culturas, principalmente quando se fala em doenças. Vocês sabem bem que a gente comenta aqui, o potencial produtivo é a largada. Se você já sair com potencial baixo, o prejuízo é certo. A ferrugem, ela é um desafio não técnico. Ela é um desafio no conceito. O que quer dizer com isso? E tendo, fundamentalmente, a alegria de ser engenheiro agrônomo. Porque eu sempre dizia o seguinte, eu posso ser super especialista. Hoje tem edição gênica, tem... Só que antes de tudo você é agrônomo. Exatamente. Antes. Tu tem que ser engenheiro agrônomo. Bom, depois você vai ser o que for. Mas você tem que ser agrônomo. O que é ser agrônomo? É estar do lado do processo produtivo, trazendo o melhor que você pode para aquele processo produtivo ter êxito. Isso é ser agrônomo. Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. O episódio de hoje tem o apoio da Momesso e da Agrosol Sementes. E eu quero lembrar você que nesse intervalo de tempo, quando as máquinas de TSI estão paradas, é o momento certo de se fazer a manutenção preventiva. A Momesso tem um processo extremamente preciso e auditado de manutenção preventiva. Além disso, a Momesso conta com o CEM, o Centro de Excelência Momesso, que além de treinamentos, é um showroom técnico onde estão expostas e todas as tecnologias podem ser testadas. E no episódio de hoje, um convidado mais do que especial, num momento crucial, onde nós vamos falar um pouquinho do cuidado que nós temos que ter com as culturas, principalmente quando se fala em doenças. Vocês sabem bem que a gente comenta aqui, o potencial produtivo é a largada. Se você já sair com potencial baixo, o prejuízo é certo. E para isso, hoje eu tenho aqui o grande, e vou tomar a liberdade de chamá-lo de professor Ricardo Balardim. Professor Ricardo, que honra tê-lo aqui na bancada do Mundo Agro Podcast. Seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia. A honra é toda minha. A possibilidade da gente conversar com o nosso cliente, né, que é o produtor, sempre nos dá uma satisfação enorme. Então, muito obrigado pela oportunidade. E vamos conversar um pouco sobre doenças, sobre agronomia, sobre agricultura, sobre esse Mato Grosso que fazia alguns anos que eu não vinha e me surpreendeu demais. A pujança, até eu comentei com algumas pessoas, né? Me pareceu estar dentro de Illinois, ou Indiana, ou Iowa, né? O Corn Belt, que se diz, né? É realmente fantástico o desenvolvimento dessa região aqui, principalmente, né? Realmente, então, uma oportunidade rara e muito obrigado por ela. Eu que agradeço, professor. Eu gosto de dizer que eu tenho honra e orgulho de ser brasileiro, né? E o brasileiro, se ninguém atrapalhasse, o Brasil, se ninguém atrapalhasse, era o primeiro país em tudo no mundo. E na agricultura nós temos a honra de dizer que nós estamos à frente, né? Já fomos. Acho que o Brasil já passou pela fase de aluno de graduação, já fez o seu mestrado, que replicou uma tecnologia comprovando que ela funcionasse, passou pelo doutorado desenvolvendo as suas tecnologias e hoje ele já está ensinando muita gente como fazer as coisas. Tanto que, né, é comum nós recebermos aqui na universidade comitivas de diversas regiões do planeta, né? A gente recebe alunos da Áustria, da Alemanha, agora dia 30 de março, agora vem um grupo do Carl, lá de Kansas, quase 40 produtores. Então, isso mostra que nós estamos fazendo o trabalho certo e puxando um pouco a sardinha para o meu lado e para o seu lado, que já esteve dentro da universidade.
isso começa com bons profissionais dentro de boas escolas, né? E a gana do agricultor, e esse é a resiliência do Brasil. Professor, vou tomar a liberdade de chamá-lo de professor. O senhor disse, eu estou aposentado e vou chamar de você também, viu, Ricardo? Mas eu quero conhecer um pouquinho mais da sua história, e quem está com a gente aqui também. Engenheiro agrônomo, formado pela Federal de Santa Maria, é isso? Não, formado pela do Rio Grande do Sul. Federal do Rio Grande do Sul, mais de 30 anos de experiência e fez mestrado, doutorado. Teve lá em Michigan, eu conheci uma concorrente grande no futebol de Michigan. Eu estive em Ohio e lá a rixa é grande, né? É grande. E eu lembro, né, de quando estava vindo para o Mato Grosso, o advento da ferrugem, e o Ricardo Balardim, professor pesquisador, tem um papel fundamental na superação desse desafio. Como é que foi essa história? Primeiro, o que levou o Ricardo a fazer agronomia? Depois, o gosto pela fitopatologia, até chegar hoje, onde nós vamos falar de inteligência de dados, de tomada de decisão assertiva, de predição. Conta pra gente um pouco dessa história, Ricardo. Você sabe que a vida da gente ela é extremamente surpreendente em alguns aspectos. Eu tenho uma origem totalmente urbana, que normalmente o agrônomo ele tem uma origem rural. Eu nasci em São Paulo, na capital. Eu tinha uma formação, uma origem urbana. E um dos tios que eu adorava, eu perdi meu pai muito cedo, então aquele tio era como se fosse um pai para mim. O tio Paulino. Eu passava as férias na casa dele. A casa dele era na colônia. E eu via aquele cenário. Isso nós estamos falando lá, eu com 10 anos de idade, 12 anos de idade. Eu via aquilo como um grande desafio, né? Como é que tu produz alimento? Como é que tu produz? E obviamente que aquilo... Eu passava minhas férias inteiras lá. Depois eu fui trabalhar cedo, era office boy. E casualmente no escritório onde eu trabalhava tinha alguém ligado à Farsul, que era a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Ele tinha um escritório que prestava serviço e tal. E eu ficava perguntando assim, mas afinal de contas a agricultura é de novo na minha vida. Até que um dia eu disse, eu vou trabalhar porque... A minha mãe, professora primária, dizia, tu tem que ter uma profissão. Então tu tinha que ser... Eu fui pro 2º grau fazer técnico em contabilidade. E eu disse, não, mas espera aí, eu quero diferente. E aí vou fazer agronomia porque se tem uma coisa que não vai mudar nesse mundo é comida. Vai ter que ter comida. E aí foi um desafio fazer agronomia, porque os meus colegas eram oriundos, a maioria oriundos do campo, tinham fazendas, etc. E tudo para mim era uma novidade, tudo era uma coisa absurdamente nova. Fertilidade do solo, máquinas, fitotecnia, tudo era uma coisa maluca, né? Aí eu consegui uma bolsa de monitoria na fitopatologia com o professor Locke. Na verdade, tinha 2 professores, o Locke e o Porto. E aí, comecei. E aí, é um detalhe interessante, né? A questão da doença na produção agrícola. E no semestre antes de me formar, a Impasc, na época, a Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuária, fez uma rodada de entrevistas para contratar possíveis futuros pesquisadores. E foram na agronomia. Mas na segunda-feira que eles fizeram a entrevista, caiu um temporal. E eu fiquei em casa, porque na terça eu tinha uma prova. Aí eu cheguei na terça-feira cedo, fui no mural. O profissional X está fazendo uma entrevista na data de ontem para pesquisa. Eu, puxa vida, perdi. Aí eu fui no diretor. Ele disse, não, Ricardo, fica tranquilo, ele vai voltar, porque onde choveu tinha muito poucos candidatos. Aí eu falei com o professor que nós ia ter uma prova, ele disse, não tem problema, tu faz no final do semestre. Fui para a entrevista. Sento na entrevista. Aí o Kreutz,
Ele vai perguntando um por um, chega em mim, qual é a tua área? Não, é fisiopatologia. Ele parou. Porque ele está procurando o Brasil inteiro alguém naquele perfil de fisiopatologia. Aí começa uma história. Fiz mestrado, fui para a Impasc. A Impasc foi uma grande escola na minha vida. Foi uma coisa assim, onde eu aprendi muito, muito mesmo a relação com o produtor, né? Porque isso é uma coisa que tu não aprende no banco escolar. Você tem o produtor encastelado, a universidade é uma ilha da fantasia. Onde é que eles se encontram? Eles nunca se encontram lá dentro. E aí eu aprendi. Ou pelo menos comecei, porque até hoje eu estou aprendendo, né? Uma coisa que a gente... E nesse meio tempo surgiu a oportunidade de ir para Santa Maria, na universidade. E eu tinha como grande objetivo da minha vida estudar nos Estados Unidos. Fazer um doutorado lá. E a universidade era uma ponte mais fácil, ela sempre foi mais fácil. Isso nós estamos falando nos anos 80. Em 1988, eu assumi a minha posição na Universidade de Santa Maria. Aí começamos todo um trabalho. Em 94 fui para os Estados Unidos fazer doutorado. Aí chego lá, o meu orientador, eu trabalhava muito com feijão. Meu orientador é melhorista tradicional de feijão, porque já começava naquela época o melhoramento tradicional e o melhoramento molecular. E o Kelly, James Kelly, ele era tradicional. E ele queria trabalhar muito com resistência a coletótrico. Que eu tinha uma bagagem grande, porque eu tinha trabalhado uns meses, um meio ano, no Centro Internacional de Agricultura Tropical, no CIAT, na Colômbia. E aí eu cheguei lá e tal. Aí o professor, mas o senhor é melhorista, eu sou fisiopatologista, ficou aquela coisa assim. Eu sei que ele foi lá e... Não, tu faz um dual major. Tu faz melhoramento de plantas e fisiopatologia. No mesmo curso. Fiz isso e nesse meio tempo eu vi o que? Eu vi a participação da empresa na universidade, que é o modelo americano. Diferente do nosso modelo. Em que a empresa ela não entra tão agressivamente quanto entra nos Estados Unidos. E aí eu voltei para o Brasil, a minha esposa tinha abandonado a carreira, também é agrônoma, também era uma profissional assim, até de bastante destaque na cooperativa que ela trabalhava. Ela abandonou tudo, foi cuidar dos nossos filhos, né? Que o Ricardo nasceu um mês antes de eu ir para os Estados Unidos e a Gabriela nasceu na metade do curso. E aí cuida disso e volta, bom, agora recupera a carreira. Ela foi fazer mestrado e ela abriu uma empresa de pesquisa que é a Fitos. A Fitos era uma empresa que a Clarice coordenava, comandava e tal. E aí começa essa trajetória da ferrugem. A ferrugem, ela é um desafio não técnico. Ela é um desafio no conceito. O que quer dizer com isso? Você vinha numa cultura da soja muito processual. Planta, colhe, percevejo e tal, e tal, e tal. De repente apareceu o ídio nas lavouras do sul, apareceu umas manchinhas que jogavam fungicida. Mas tudo muito, muito leve, muito romântico, aplica e tal. De repente entra a ferrugem, ela entra destruindo. E as pessoas não estavam preparadas para aquilo na cultura da soja. Nós estamos falando 13 milhões de hectares, hoje tem quase 50. A evolução é violenta, né? 13 milhões planta o Mato Grosso hoje. Exatamente, né? E aquela época era o Brasil. Então, assim, aí começa. Como eu tinha tido a vivência planta e doença... Já tinha a base. Eu entendia a planta isolada da doença. Aí eu construo muito prepotente da minha parte. A gente tinha um grupo, né? Nós construímos todo um conceito em que a planta tinha uma gerência sobre o processo muito grande. E aí uma novidade, a planta também comandava o produto fungicida. Ela determinava a eficiência mais do que ele próprio. E a gente começa a ver aqui,
num experimento de 100 cultivares, a eficácia variava 20 pontos entre cultivares. Não, isso é resistência genética. Eles, não é resistência genética. Fui investigar mais a fundo, espessura cuticular. A absorção do produto variava. É a interação entre o produto, o ambiente e a planta. E a planta, muito a ver também com a questão nutricional, manejo, genética. Então começa uma dinâmica aí em que a gente consegue realmente um sucesso, porque a pressão era violenta, né? A gente vinha para o campo assim, eu naquela época não tinha tanta gente no campo fazendo palestra, pesquisa e tal, então eu viajava o Brasil inteiro. Às vezes eu passava 3 semanas fora de casa, não tinha voos regionais, não tinha aeroportos regionais, então eu chegava em Cuiabá e vinha de carro até aqui em cima e rodava, saía daqui ia para Bahia, rodava, ia para o Triângulo Mineiro. Então a gente viajava muito. Agora, voltando à temática, né? Eu acredito que a gente, né, nós profissionais, você, eu, nós somos frutos das oportunidades que se aparecem e a nossa capacidade de assumir os riscos e abraçar as oportunidades. E isso foi a minha vida. Minha vida foi sempre assim, né? Quando eu tinha um pavor, sempre tive, da parada. Quando eu me aposentar, como é que vai ser? Eu não consigo parar. Eu não vou parar, não vou ser feliz parado. Então tem que ter o plano A, B e C pós-aposentadoria. Aí tinha Fitos, tinha lá pelas tantas a DigiFarms. Eu tinha uma relação com meus alunos também, assim, muito próxima, muito... eu sempre fui um pai. As meninas choravam na minha sala com os problemas delas. Os meninos vinham, pois professor, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, assim, a gente foi desenvolvendo, assim, uma relação muito próxima. Então, chegou um momento em que tudo isso começa a convergir, né? E a gente começa a evoluir. Então, aí tem os planos A, B, C, e um dos ex-alunos é o meu sócio hoje na DigiFarms. E a gente começou a desenvolver, porque qual era o problema que eu via? O produtor muito à mercê de um sistema. De um processo, que eu falo que é um tact time repetido, e a agricultura não é assim, né? Não é. E ele tinha o financiamento nas costas dele, as garantias nas costas dele, o risco nas costas dele, e o resto do pessoal surfando na onda do produtor. E o produtor sem poder... a gente tem que dar um pouco mais de autonomia, muito mais conhecimento para essa pessoa. E aí surge a DigiFarms como uma plataforma que ajuda o colega, dá informação para o colega, e ao dar informação para o colega, melhora a relação daquele colega com o produtor. Então esse foi o coisa. E nesse meio tempo, né, como a gente tem essa formação acadêmica, a gente também formou uma empresa de treinamentos e tudo mais, a Elevagro. A Elevagro faz treinamentos. Então eu disse que eu montei um ensino, pesquisa e extensão, né? Eu tinha pesquisa, tinha ensino, tinha extensão e extensão no formato digital. Então a minha trajetória, ela é um pouco disso, né? Ela é das oportunidades, aproveitar as oportunidades, casuística em algumas situações, sem medo de ser feliz e tendo, fundamentalmente, a alegria de ser engenheiro agrônomo. Porque eu sempre dizia o seguinte, eu posso ser super especialista. Hoje tem edição gênica, só que antes de tudo você é agrônomo. Exatamente. Antes, tu tem que ser engenheiro agrônomo. Bom, depois você vai ser o que for, mas você tem que ser agrônomo. O que é ser agrônomo? É estar do lado do processo produtivo, trazendo o melhor que você pode para aquele processo produtivo ter êxito. Isso é ser agrônomo. As vaidades, infelizmente, existem, os interesses existem,
mas eu acho que a gente tem que pensar que a gente está pensando aqui na 163, né? Numa das regiões mais importantes do planeta em agricultura de grãos. Como você falou, né? Num país que tem todo o perfil de ser o líder. Por razões outras não consegue ser, mas eu separo uma coisa, assim, para mim a gente tem o antes, dentro da porteira e depois da porteira. Dentro da porteira é o número 1. O cara é resiliente, inventivo, aposta em tecnologia, tem a necessidade de produzir 365 dias por ano, é um solo temperizado, é um solo de trópico, complexo demais. Não tem uma geladeira no inverno para não fazer nada. E tu 6 meses de agricultura. Não, tu tem 12 meses de agricultura. Exato. A questão de infraestrutura é que penaliza esse cara. Infelizmente. Aqui é uma ilha. Se a gente tem que analisar o Brasil como um todo. Aqui é uma ilha. É uma ilha porque a infraestrutura melhorando, portos, hidrovias, aeroportos. Aqui é uma ilha dentro do Brasil. Que nos dá uma métrica de quanto nós podemos ser. Eu não vou usar o poderíamos, porque a gente tem a convicção que nós podemos ser. Que os momentos conturbados, né, que ocorrem em qualquer lugar do planeta irão passar. Né? E aqui é uma demonstração clara do que a gente pode ser. Muito bom. Ricardo, as oportunidades, né? Meu avô dizia, cavalo selado passa uma vez só. E olha que legal essa sua história, o encadeamento de coisas que foram se somando, né? A primeira delas, a chuva, que lhe permitiu fazer a entrevista num outro momento. A segunda delas, ir fazer um doutorado nos Estados Unidos e por cargas d'água de qual problema burocrático na universidade ou como foi, ao invés do fitopatologista aluno ir para um orientador fitopatologista, caiu na mão de um melhorista. E ele permitiu, né, você estudar dentro do mesmo programa 2 frentes. O melhoramento, que entende o processo da planta, e a sua carga de conhecimento que já vinha e foi melhorada na fitopatologia. Volta ao Brasil. Ferrugem, acho que foi 2002, né? O boom de 2002 que explodiu. Já tinha a experiência da interação da planta, da genética, do ambiente e de como controlar os fungos. E isso aí acabou trazendo o destaque de poder sair das portas da universidade e estar com o produtor. E isso faz uma diferença muito grande para quem é professor, né? Porque eu digo, ganha a sociedade e ganha o aluno aqui dentro, né? Como eu disse, teve dia de eu sair no sábado de dentro de um secador de semente e chegar na segunda para dar aula e falar, é secagem de semente, tá? Esquece a aula, senta aqui que nós vamos conversar. E a partir daí, uma coisa que tem que se ter, primeiro é o gosto pela profissão, né? Dá para perceber aqui no seu rosto falando da agronomia. E segundo é vontade de trabalhar, porque sem a vontade isso não vai para frente. Então, esse encadeamento de ideias é montar no cavalo selado quando ele passa na nossa frente. Tem que ter força de vontade para fazer isso. Eu falo isso nos 20 alunos que trabalham com a gente dentro do grupo de pesquisa. Você tem que ter iniciativa. E outra coisa interessante é que você disse aqui, né, Ricardo? Não vou dizer seria. Do mesmo jeito que o Mato Grosso, lá em 64, começou a ser aberto, se demorava 7 dias para vir de Cuiabá para cá, e hoje a gente tem 13 milhões de hectares de soja plantados aqui, quase 7 de milho, o algodão voltando a tomar o seu papel, sorgo, feijão. Nós vemos outras ilhas surgindo nesse Brasilzão, com os mesmos desafios daqui, só que a gente já tem a história e a experiência do que aconteceu com o Mato Grosso, então a gente sabe que o Maranhão, o Pará, a Bahia, o Acre, né, vão se tornar as mesmas coisas porque a gente tem força para isso. Mas, Ricardo, vamos lá. Lógico que eu não vou deixar de lhe perguntar algumas coisas sobre toda essa experiência. E quando a gente fala da evolução da fitopatologia, você deixou bem claro.
Lá no início surgiam as tecnologias, os fungicidas, e as doenças iam acontecendo, se aplica dessa forma, daquela. Era algo que tinha, lógico, pesquisa em cima, mas era algo que não trazia os desafios que nós temos hoje, 2025, 2026, 2027. As resistências, elas existem, estão ligadas ao manejo. Cabe pensar para que você possa prolongar o uso das ferramentas. E a interação entre todas essas doenças hoje, ela tem se tornado um desafio grande para o colega agrônomo que está atendendo o produtor, para o produtor entender tudo que está disponível e a própria característica dos materiais. E agora eu vou falar de soja aqui, que com a mudança, né? Na minha época era precoce, super precoce e tardia. Hoje nós falamos de grupos de maturação, né? De macro e micro regiões. Então, um dia de campo aqui na 163 tem no mínimo 150 materiais de soja disponíveis para se plantar. Há uns anos atrás eu falava, isso é exagero. Hoje não. Hoje, se um consultor, vamos falar, sei lá, da venda de semente, se tratar como vendedor, ele não está no mercado. Ele tem que posicionar esses materiais para o agricultor de forma específica, além do que o agricultor conhece na propriedade dele. E aí vem essa diferença que você nos disse da pesquisa, que uma mesma doença, uma mesma tecnologia, tinha 20% de variação de eficiência entre os materiais. Como que a gente vê a evolução dos problemas de doenças e das tecnologias que nós temos hoje no manejo efetivo, com soja, a gente dizendo aí um custo de 62 sacos por hectare aqui no Mato Grosso? Tu sabe que é interessante? Em 1842, nós tivemos a requeima da batata. Matou 2 milhões de pessoas, teve uma migração enorme de irlandeses para os Estados Unidos, quer dizer, mudou um pouco a geopolítica da coisa. E ali nasceu a fitopatologia moderna. Na verdade, o primeiro defensivo volta lá nos romanos, que um dia eles usavam muito cobre, então tinha água no cobre, e ficou um resto de água naquela bacia de uma noite de um dia para o outro. No dia seguinte, ele foi lá e jogou na planta. E passado uma semana, 2, sei lá, ele notou que não tinha menos doença. Ali começava a saga dos fungicidas. Os antigos, eles tinham um senso de observação absurdo, que nós perdemos. Pela velocidade. Nós perdemos. Por que eu comecei com essa historiazinha, né? Porque, assim, a ferrugem, ela é a requeima da batata dos anos de 1840 e poucos. Ela botou em risco toda uma cadeia produtiva, né? A doença e a fitopatologia, ela sai do modelo clássico em que você tem um patógeno interagindo com uma planta e passa para um modelo de sistema. Opa, o que eu fizer hoje nessa área com soja terá um reflexo em 1 ano ou 2 no milho naquela mesma área. Então a tua dimensão, ela é outra, porque as relações são diferentes. Você é colega, porque eu ainda sou colega, então eu sou colega, professor, nós somos colegas. A estrutura acadêmica, ela é muito verticalizada e muito nichada, né? Hoje já nos Estados Unidos e provavelmente em algum lugar aqui no Brasil também, tu começa a ter o ensino transversal. Se eu quero trabalhar com sementes, pode ser que até que eu tenha que trabalhar com física para entender a dinâmica da secagem. Eu preciso trabalhar com fontes de energia, eu preciso trabalhar com física da aeração, eu preciso trabalhar com fisiologia. Então eu crio uma transversalidade de conhecimento muito grande. O nosso professor de física
da aula de Física 1 calculando empilhamento de bags de sementes de soja. Ele interage comigo, ele pergunta o que nós podemos fazer para engajar. Tá mudando. É isso aí. Então, assim, e a fitopatologia, como qualquer outra ciência, segue o mesmo caminho, né? Então, hoje, por exemplo, a gente vai discutir com algum colega, seja o Arioli, seja o Éder, aqui da Fitolab, que eu conversei com ele ontem. Quando eu tenho problema de potássio, aumenta o problema da cercóspora, e se aumenta o problema da cercóspora, o defensivo ele tem uma dificuldade maior de funcionar, e ao aumentar por que ele tem dificuldade de funcionar? Primeiro, porque os sítios de absorção são menores, porque eu tenho mais doença, e em segundo lugar, porque existe uma diferença entre materiais, e aí o manejo que eu dou, a exportação de potássio aumentou no sistema atual, e assim vai indo. Então, eu deixo de fazer aquela análise específica dos postulados de Koch, né? Eu tenho um organismo associado a uma lesão provocando aquele problema. E passo para enxergar um sistema. E é uma curiosidade. Eu nasci no Brasil, fui educado no Brasil, a agricultura brasileira me moldou. Aí eu vou para os Estados Unidos, hoje eu moro lá. Até para a DigiFarm ser estabelecida lá. Chego lá, os caras... nichado. Opa, mas eu não tô vendo a doença. Eles, não, mas peraí, se tu vês a doença é um problema. Já foi. Aí eu fiz uma palestra para alguns produtores, era uma meia dúzia de produtores, e disse, olha, e falei fisiologia vegetal o tempo todo, mostrando as relações da fisiologia vegetal com aquele contexto de controle. Por que isso? Porque no início dos anos 2000, eles não falavam em doença. Hoje eles falam em doença. E já identificaram vantagens financeiras em controlar doenças em soja. Por quê? Tem várias teorias, a gente pode até evoluir depois a teoria da perda de rusticidade genética, que te permite que as doenças evoluam com mais velocidade. E aí, olha a luta que é explicar que o fungicida e a eficácia do fungicida é modelada pelo sistema. Eles ficaram olhando para mim assim, sem entender, e eu tive que, porque aí tem a barreira do inglês também, a gente busca o inglês, mas não tem a mesma eloquência que tem no português, e aí tu explica, aí chegam para mim assim, olha, eu tô indo para casa com a sensação que eu vou ter que parar e pensar muito, porque mudou. Que legal. E eu, sim, mudou. E nós temos que aproveitar o momento, porque daí você falou uma frase logo no início, o data-driven. Agricultura data-driven. E hoje a agricultura, ela é totalmente comandada por dados. E lá pelas tantas, eu acredito que na cabeça dele, ele pensava, poxa, mas eu tenho a necessidade de pegar um produto, aplicar na planta e resolver o problema. E lá pelas tantas vem vindo um professor do Brasil, que, diga-se de passagem, é extremamente respeitado, a agricultura brasileira é extremamente respeitada nos Estados Unidos, e diz que não é assim. Aí eu me reportei para os anos 90 na soja, e eu pensei assim, puxa vida, eu vou passar de novo pela experiência que eu passei há 20 e tantos anos atrás aqui nos Estados Unidos, quando eu achei que não ia passar mais na minha vida. Então, assim, a fitopatologia no contexto tropical, ela está um pouco à frente da fitopatologia no contexto temperado. E se a gente pega a produção científica daqueles países, ela é uma produção científica mais no detalhe. Aí o extensionista, ele faz uma visão um pouco mais rasa. E nós, na questão extensionista, somos obrigados a fazer uma avaliação mais profunda, porque o raso não explica. Então, assim, para que caminho vai a fitopatologia, né?
A fitopatologia, ela vai para o caminho que você mesmo disse há pouco, né? Interação patógeno, ambiente, hospedeiro. Mas numa percepção muito mais complexa, né, do que simplesmente o triângulo. Ou seja, as partes do triângulo extremamente dinâmicas. E tridimensional hoje, Balardi. Né? Hoje é como se a gente como olhasse para o triângulo da doença, né? O patógeno, o ambiente e a planta, só que transforma isso numa proporção tridimensional hoje. Mas agora eu vou te perguntar como professor, né? Essa é uma relação que eu não tinha parado para pensar. A agricultura de clima temperado, em termos de evolução dos problemas ligados à doença, ela está mais atrasada. E isso provavelmente se dá em função da condição climática e multiplicação ou seleção, evolução ecológica desses patógenos, que aqui nós temos 3 a 4 safras por ano, né? Então isso pode estar ligado a esse processo. Mas não significa que eles não têm que se preparar para isso, né? Então quando esse agricultor falou, eu tenho que ir para casa parar e pensar, você conseguiu tocar num ponto, né, do agricultor parar e repensar, já olhando para o futuro. E isso é muito interessante, conseguir sensibilizar, fazer uma provocação de evolução. Muitas vezes difícil de ser entendido, né, professor? Você sabe que uma das métricas importantes disso aí, exatamente nesse ponto que você coloca, é a percepção dos fundos de investimento em relação às DigiFarms. Nós passamos uma fase aí de 2018, 17 até 22, que ia dinheiro à roda em empresas que não tinham muito sentido. A partir do final da pandemia, 23, a coisa ficou bem mais restrita e começaram a ser muito mais críticos na avaliação de startups e empresas e futuro daquelas empresas. Mas a DigiFarms, ela foi passando por uma série de seleções e sempre seguiu na mesa. E aí você avalia assim, não, espera aí, esses caras estão mexendo numa coisa que é futuro. Na percepção lá. Hoje eu estou numa situação muito mais confortável, mas eles estão mostrando que esse conforto tem os dias contados para terminar. E isso é uma coisa incrível, porque assim, qual é a sensação primeira que se tem? Porra, Hemisfério Norte, Europa, Estados Unidos, Canadá e tal, os caras estão na frente. Eles estão na frente numa certa percepção. Quando você vê o sistema, e principalmente para os sistemas tropicais, eles têm dificuldade de entender a dinâmica. Tanto é que, se você analisa assim, os projetos, se você analisa, tem 2 tipos de projeto, né? Agora mesmo meu filho vai fazer edição gênica, ele está terminando o doutorado, vai fazer um pós-doc em edição gênica na mosca das frutas, para que haja controle biológico. Ele encaminhou para controle biológico. E aí, quando você analisa o controle, o que eles estão enxergando de controle biológico, se aproxima mais da realidade tropical do que a fitopatologia. Porque a fitopatologia ela fica travada na questão do clima. Qual foi a novidade? E aqui eu vou deixar bem claro, assim, eu não estou dizendo que tem ferrugem nos Estados Unidos. Até tem, mas ela não evolui. A Geórgia tem ferrugem, os estados do sul tem um pouquinho de ferrugem. Mas essa safra que passou, houve uma percepção de um pouco mais de evolução no sentido sul para norte, que pode ser um sinal de que eles têm um problema mais na frente. E aí vem a volta à teoria da rusticidade varietal. Na minha opinião, nós temos aí uma erosão motivada pelo melhoramento genético que diz o seguinte, eu vou produzir materiais altamente produtivos.
ok? Resto... O resto tu resolve com o defensivo. E não é assim, né? Não funciona assim porque o defensivo tem as suas restrições. Tanto é que de 2015 para cá foi uma chuva... Não, 2007 triazóis, 2012 estuberulinas, 2015 carboxamidas, todos com resistência. Tu sai de produtos com 1 ou 2 ativos para 4 ativos. Você ressuscita produtos protetores para resolver o problema. Então, nota-se claramente que a dinâmica do patógeno está longe de ser controlada. Tu sai de 2 aplicações para 6. Você sai de problemas que a causa, a questão das anomalias e tudo mais, que tem assim uma série de teorias. Tá claro que é biótico, mas o quê? Aí tem 1, 2, 3 opiniões, 4 opiniões. No final do dia, eu tenho que ter a opinião fitopatológica e tal, mas eu tô com o meu cara perdendo 30 sacos por hectare. Tem que ter uma solução. Eu tenho que ter uma solução. Não me interessa muito quem tá certo aqui, mas me interessa que esse cara não perca mais 30 sacos. É isso aí. Entendeu? Assim, o nosso cliente é produtor. É isso aí. Então, assim, a fitopatologia, ela necessariamente vai para um caminho em que nós temos, assim, muito dado. A Digifarms, por exemplo, ela tem mais de 50 parâmetros para definir posicionamento de fungicida. Esse é um ponto que a gente tem que destacar, mas eu vou pedir pro Tiagão chamar um break aí agora para a gente poder entrar nesse segundo bloco e falar de inteligência de dados. Tiagão. Vamos aproveitar esse intervalo para bater um papo sobre uma parceria de peso no mundo das sementes. Desde 2013, a Momesso, que é referência no Brasil em equipamentos para tratamento de sementes, juntou forças com a Quimbria, uma gigante europeia líder mundial em tecnologia para o processamento de grãos e sementes. Essa parceria de sucesso faz da Momesso a representante exclusiva da Quimbria no Brasil. Eles cuidam de tudo, da comercialização, instalação e manutenção dos produtos da Quimbria por aqui. Então, se você está buscando excelência tanto no tratamento quanto no beneficiamento de sementes, a Momesso é a escolha certa. Ricardo, sim, um mundo de informações com a experiência fantástica, né? Eu ficaria aqui umas 5 horas aprendendo. Mas agora, eu quero entrar em algo que eu gosto muito, né? Até pela profissão do meu pai, hoje é aposentado, mas meu pai trabalhou na parte de inteligência, começou com processamento de dados, depois sistemas, analista, né? E ainda meu mentor hoje. Mas nós temos um mundo de informações sendo geradas hoje. Seja informação gerada pela pesquisa, seja informação gerada por uma máquina, seja informação gerada por um satélite. Essa semana a discussão com uma empresa que é assessorada por nós aqui, o NDVI não está correspondendo à qualidade da minha semente no campo. O que nós temos que fazer? E aí, professor Balardim, pesquisador, extensionista, empresário. Existem os dados, sejam eles dados já trabalhados, né? Otimizados ou não, mas existe um processo que é o dado consolidado e a ativação do dado. E aí na fitopatologia eu fico imaginando a complexidade disso, porque dado consolidado, para mim é aquele dado que foi gerado, apontado e ele tem segurança para ser analisado para tomar a decisão. Esse é o primeiro ponto. Porque eu posso ser extremamente preciso, Ricardo, mas não exato. Eu posso estar fazendo apontamentos que não refletem a realidade. E aí a gente tem uma infinidade de parâmetros que podem ser analisados na lavoura, na interação com as moléculas.
Considerando que eu tenho dados consolidados, que a pesquisa, ou o sistema, ou o software, ou o que for, me ajudou a coletar dados que realmente são passíveis de ser analisados, ativados e tomada a decisão. A partir do momento que eu consolidei esses dados e consegui ativar ele, como que a gente tem hoje a possibilidade de usar essas informações que estão no campo, que estão no satélite, que estão nas pesquisas, para ativar isso e o produtor poder tomar uma decisão assertiva em termos de, seja uma aplicação de fungicida, seja a aplicação de um protetivo, de um indutor de resistência. É tanta tecnologia que a gente até se perde. E aí a cereja do bolo para mim hoje, que eu falo que é o meu cálice sagrado, como olhar isso lá no futuro e falar assim, eu quero tentar predizer o que vai acontecer comigo, que foi essa sua palestra para 6 agricultores, conseguiu motivar ele a se preocupar lá na frente, e esse agricultor vai voltar para você, Ricardo, vai falar, você me trouxe a dúvida, agora me ajude a tomar a decisão lá na frente. Como depois disso a gente consegue pensar em predição? Aí nós temos algumas etapas do processo. O dado, ele é importante, desde que ele esteja conectado a uma inteligência. A inteligência, ela não vem de um regramento pré-definido, ela vem de uma percepção de cada situação. Eu vou dar um exemplo. Se nós pegarmos as recomendações de insumo, com exceção da nutrição, que ela já é mais regionalizada, mas os insumos químicos, eles não são regionalizados. Por questões de supply, enfim. Então eu tenho um determinado fungicida que é recomendado no Brasil inteiro. Eu tenho um determinado inseticida que é recomendado no Brasil inteiro. E a gente tem que separar um pouco o fungicida dos demais, porque a doença, ela tem uma interação muito íntima com a fisiologia da planta. Os outros também têm algum efeito, mas não com a intimidade da fitopatologia. Então, quando a gente diz assim, temos que agregar inteligência, nós temos que entender que um pé de soja em Sorriso, ele terá uma performance adaptativa diferente de um pé de soja no Vale do Araguaia. Foi até muito longe, viu, professor? Fui até longe, eu sei. Eu quis dar um exemplo bem... Mais perto a gente tem essa variação. Exatamente. Né? Bom, então, como eu tenho esse negócio, essa situação local muito dramática, você tem que agregar o quê? O como e quais são os fatores que vão fazer com que o Vale do Araguaia já seja muito distante de Sorriso. O que muda aí? E aí entra a inteligência. Porque, assim, uma das características de várias ferramentas digitais foi coletar informação. Então, ela coleta informação e dá para o produtor tomar decisão. Acontece que o produtor, ele é um empresário que tem diversos fatores interligados. Ele não é o fitopatologista que entende disso, daquilo outro. E quando eu dou uma planilha, um relatório para ele analisar, ao invés de eu aproximá-lo, eu afasto. Porque ele olha... Isso acontece comigo também. Se eu não entendo, tu chega assim, tu recua, tu te assusta. A palavra é essa, tu te assusta. Eu não estou entendendo isso aqui. Não. Então tu te afasta. Como é que tu te aproxima? Quando as pessoas, elas... Opa, não, mas eu estou entendendo isso aqui, mas espera aí, me explica mais um pouquinho. Aí tu tem proximidade. Então a ferramenta digital, num certo momento, ela foi lançada como um conjunto de captadores de informação, mas sem trazer inteligência. Quando as ferramentas começam a ser mais inteligentes, né? Por que o ChatGPT, a inteligência artificial, tem tanto sucesso, né? Porque ela faz, de uma forma muito rápida, uma certa análise contextualizada
e te ajuda a ser rápido, né? Comete alguns erros, alguma coisa, mas ela agrega, né? E se a gente vê, por exemplo, o que hoje a gente entende que a DigiFarms tem um papel grande, importante, exatamente no sentido que ela tem a inteligência. Qual é a inteligência que ela tem? Ela entende a dinâmica da planta, ela entende o quanto a dinâmica da planta ela é afetada pelo clima, o quanto a dinâmica da planta pode ser afetada pelo produto e como que o patógeno se ajusta a essas várias situações. Então, assim, nós temos resultados, assim, até certo ponto surpreendentes, né? Apenas pelo ajuste fino de um programa de controle. Isso é um mérito fantástico da DigiFarms? Não, isso mostra que existe um gap gigantesco de compreensão do processo. E quando tu pega assim, com muita rapidez, você consegue um resultado, significa que aquilo ali ele é muito maior do que você está conseguindo ver. Uhum. Então, assim, se a gente pensar na questão do ajuste da fitopatologia, se a gente pensar na questão do futuro, da predição e tudo mais, nós temos hoje dentro da nossa ferramenta um conceito. Inclusive é polêmico. Então é bom. No Congresso de Fitopatologia na Argentina, eu mandei um texto e disse que no final do texto disse: o método cartesiano ele vai ceder lugar às áreas comerciais. A colega, até eu conheço, muito minha amiga, Ricardo, o que tu quer dizer com isso? Não, eu quero dizer que quem vai ter significância na validação dos dados, obviamente, naquela esfera, é a área comercial. Só que com ferramentas que extraiam daquela área comercial a informação que se precisa. Então, sim, eu não posso dizer que 1 milhão de hectares tenha menos relevância do que 100 metros quadrados. Só porque teve uma metodologia científica e o outro é uma área comercial. Então, essa evolução, esse cenário, ele vai abrir, e nós estamos vendo isso, e aí volta a questão dos fundos. O que os fundos enxergaram? Opa, aqui está um caminho que nos permite rastreabilidade, nos permite identificar gaps, estratégia de mitigação de risco. Segurança nos investimentos, no aporte financeiro. Segurança para o produtor. O produtor ele começa a trabalhar num terreno um pouco mais firme. Então, assim, eu vejo a agricultura data-driven, né? A agricultura movida a dados, a grande saída, até meio ruim essa expressão, mas eu vejo assim, essa agricultura como uma ponte para essa agricultura do futuro, em que você possa ter a predição. Por exemplo, nós temos lá um score, um algoritmo que faz a predição da produtividade com base em clima. Então eu tenho lá o gap por clima, né? O potencial por clima, e depois eu tenho o potencial total, que é genético, potencial por clima, e tenho a produtividade atingível. A diferença da atingível pelo clima me dá a eficiência do manejo agronômico. Do manejo agronômico eu consigo começar a segmentar, porque assim, vamos segmentar produtor. Não, eu vou segmentar produtores para identificar quais grupos eu tenho que trabalhar e quais temas eu tenho que trabalhar por grupo, para que todos eles estejam alinhados e nivelados. Não é para a gente excluir pessoas, não, é para a gente ajudar as pessoas a identificar os seus problemas. Então, com especificidade, né? Então, o que eu vejo dentro desse cenário é que nós vamos ter uma agricultura bastante mais eficiente, até porque a genética ela tende a buscar potenciais ainda maiores de produtividade, e isso trará uma fragilidade das plantas
principalmente em ambientes tropicais. E aí eu volto para o papel da doença nos Estados Unidos. Bom, se eu tenho lá um país que há 20 anos atrás não falava em doença e hoje aplica 2 aplicações de fungicida, na média menos de uma, mas para quem não fazia nada, você tem próximo a uma aplicação em média é muita coisa, significa que efetivamente eu tenho um cenário de rusticidade varietal afetada e isso pode me trazer a necessidade de eu ter essas predições mais afinadas, identificar os gaps de produção de uma forma mais importante para que eu consiga não ser surpreendido. A fim de deixar com que o trabalho do melhoramento genético na produtividade ocorra, os genes estão ligados, então alguma coisa ruim vem junto sempre, a gente sabe disso, mas não fazer com que isso se torne economicamente inviável. E no Brasil, né, a gente chegou muito perto de produzir a soja ser algo inviável. Ontem eu vinha ouvindo um podcast de economia e me chamou a atenção porque o entrevistado tocou no ponto da diferença da soja produzida no Brasil, nos Estados Unidos, com a não necessidade dos fertilizantes nitrogenados. Ele estava falando das dificuldades agora com previsões de guerra da gente ter aumento no custo dos fertilizantes. Mas quando a gente fala em doença, o melhoramento ele seleciona a produtividade. Isso é notório. E aí, se você não tiver uma boa estratégia de manutenção das moléculas, controle da possibilidade de resistência, a segurança alimentar pode estar em risco, né, Ricardo? Esse tema da segurança alimentar, né? Em 1996 eu participei em Roma de um summit em que o ponto central era a água. Eu acho que, assim, a questão da segurança alimentar, ela passa por um fio da navalha muito complexo, né? Porque tu tem fatores políticos e tal. Se a gente simplificar a coisa para a área técnica, e se tu voltar para os anos 70, na Revolução Verde, e você voltar para os anos 2000 com a Revolução Química e com os OGM, a próxima evolução vai ser a inteligência de dados. E eu acho que aí todas as pessoas que buscam, você, eu, outros, que buscam estar dentro desse cenário, eles estarão dando uma contribuição efetiva para a agricultura dali da frente. O Alexandre, o meu sócio, ele fez várias reuniões. O papel dele é entender o ecossistema e lá pelas tantas ele senta com o diretor da Nestlé. Fala da Digifaz, o cara acha maravilhoso e tal. Gargalo da Nestlé. O maior consumidor de produtos de ração e de alimento da Nestlé são os pets. Mais que o humano. Olha só. E que eles têm uma dificuldade muito grande de encontrar especificamente pontos onde seja produzido proteína na base de 3,2 pontos. Porque acima ou abaixo desse intervalo causa problemas estomacais. Então, quando tu vê essa frase... O detalhe que se chegou... Esse detalhe que se chegou, e eu penso na segurança alimentar... Eu tenho hoje um competidor na segurança alimentar, que é o PET. É o PET. E a gente vê o que, por exemplo? Seria permitido ter pessoas passando fome no Brasil? De jeito nenhum. De jeito nenhum. É possível identificar pessoas passando fome no Mato Grosso? Sim. É possível. Então, assim, nós temos um desafio, na minha opinião, que é a inteligência de dados... Essa coisa que nós estamos falando aqui de agricultura data-driven, para aumentar o processo produtivo não é toda a história. A história completa é aumentar o processo produtivo e tornar o alimento disponível para as pessoas. De forma sustentável. Totalmente. Para mim,
A palavra sustentabilidade, quando você falou, o agricultor está produzindo de forma mais efetiva, conseguindo se manter com um custo viável. Isso, para mim, é sustentabilidade. Sim. E não vou nem entrar na questão dos fatores ambientais, né? Como água, como... Isso está consolidado. A gente não pode esquecer disso aí. Mas eu vejo, assim, alguns desafios enormes e para mim está muito claro hoje que se nós não tivermos uma inteligência de dados extremamente construída para atingir essa questão resolver a fome, a coisa vai ficar complexa e complicada, muito complicada. E eu acho que isso passa por essa revolução. Ricardo, eu tenho certeza que nós já estamos dentro dessa revolução digital na agricultura. Isso já é realidade. Então, essa linha do tempo que você nos mostrou, nós estamos dentro dela e não tem volta, né? Cabe a gente criar dentro dos cursos de graduação agora a cultura da inteligência de dados. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. @Mundo Agro Podcast. Só para finalizar, nós já estamos indo aqui pro final desse bate-papo, que por sequência, tá indo muito bem, né? Eu gostaria de ter mais tempo, mas me diz uma coisa. Hoje, falando propriamente dito da DigiFarms, eu tô olhando aqui o site de vocês. Ela atende o técnico, ela atende o produtor e ela atende a indústria como um todo. É isso? Na verdade, o cliente final é o produtor. Nós entendemos que é preciso dar uma ferramenta para o técnico que permita homogeneizar um pouco mais o atendimento ao produtor, fornecendo informações fruto dessa inteligência que a gente está falando. Então, ele atende o técnico. Porque logo no início a gente teve aquela coisa assim, vocês vão tirar o colega do mercado. Eu disse, não. Ele vai fazer parte. Em primeiro lugar, eu sou extremamente classista, né? Então, se eu tivesse algum risco disso acontecer, eu ia morrer na casca, né? Assim, eu sou extremamente... Aquilo que eu falei, eu sou engenheiro agrônomo. Agrônomo, antes de tudo. Antes de qualquer coisa. Mas o colega, por a heterogeneidade acadêmica, ele sai com formações díspares, né? Então, assim, vamos melhorar isso aí. Também é verdade que distribuição, cooperativa, indústria, eles também têm os seus gaps, os seus gargalos, né? Então, como ela é um ecossistema, quase um ecossistema, em que você pode trabalhar as várias frentes, né? A DigiFarms, ela consegue efetivamente atender os vários públicos, né? Pode atender, por exemplo, o produtor, ela pode atender a revenda, o profissional da revenda, e com esse atendimento, né? Ela consegue fazer com que, voltando ao Congresso da Argentina, a questão do dado, ela consegue fazer com que a área comercial cada vez maior torne os seus algoritmos cada vez mais precisos, ponto a ponto. É muito complicado, muito difícil para um profissional conseguir ter na palma da mão 50 parâmetros e você ter isso na cabeça. Isso é difícil. Você tem a experiência, você tem a vivência, você conhece aquela área, conhece as relações de clima, isso é lógico. Mas quando você tem parâmetros na tua mão que te permite tomar uma decisão... eu vou dar um exemplo. Se hoje eu fizer uma aplicação no defensivo, no talhão 1, com alta eficiência, no talhão 2, com baixa eficiência, e a primeira aplicação, as próximas aplicações sofrerão uma correção em função daquela primeira aplicação. Então, isso existe um algoritmo, que é o fator de arrasto. Com isso, nós fizemos vários ensaios, testes, dependendo da magnitude do equívoco, não gosto da palavra erro, você não recupera. O dano já está... E você está falando com 20 dias, 18 dias após a emergência, e tu vai colher com 130 dias, 120 dias, não recupera aquela diferença. Então, isso é um detalhe. Só que é um detalhe
que nos trouxe, na média de 5 anos, Paraguai, Estados Unidos e Brasil, 3,5 a 5 sacos por hectare sem investimento algum, apenas maximizando a performance do programa. Bom, vamos trazer isso para um saco. Otimização, né? Um saco. Esquece o 3. Um saco a mais por hectare, apenas por tomada de decisão. O ROI já tá aí. Entendeu? Então, assim, a minha satisfação é exatamente que a DigiFarms ela consegue atender a todos os pontos da cadeia de produção. Ao mitigar risco, a gente vai fornecer scores e vai fornecer índices utilizáveis pela indústria do seguro, pelos agentes financiadores. Nós temos conversa com seguros, nós temos conversa com o banco, nós vamos muito em brevemente fornecer parâmetros, scores, né, que permitem a banco e segurador identificar e segmentar os produtores. Nós temos a indústria do alimento nos esperando. Então, existe toda uma jornada que a DigiFarm está percorrendo. E nós esperamos até essa safra, até esse momento para entrar no Mato Grosso, porque a gente precisa ter mais maturidade. Mato Grosso, a régua, ela é um pouco maior, né? A exigência é maior, o público é mais exigente e a gente precisava ter mais certeza e mais maturidade. Então, estamos começando agora, percorremos, falamos com pessoas, nós vamos ter uma equipe aqui, residente aqui, para que as coisas comecem a acontecer e a gente consiga trazer esse trabalho para cá e consiga agregar à agricultura do Mato Grosso aquilo que ela permite. Em nenhum momento nos passa pela cabeça trazer qualquer adversidade ou problema ou que seja para os colegas daqui. Nós queremos ser agregar, a ferramenta que eles utilizem para aumentar a performance deles. E como é que tu mede a performance do técnico? Pelo nível de satisfação do cliente dele, que é o produtor. Quando nós chegamos nos Estados Unidos e começamos as validações, e lá pelas tantas o produtor nos chama e diz: eu joguei na área de menor qualidade de fertilidade, vocês me deram uma resposta que eu não esperava. Bom, então isso aí é o que eu quero, é o meu ganho. Eu acho que o cenário hoje, ele sai de uma simplicidade e vai para uma complexidade, e aí profissionais como você, como eu, como outros, eles são importantes exatamente para tornar essa complexidade compreendida pelas pessoas. Então você simplifica o complexo, né? Então tu tinha lá uma situação simples, mas sem identificar os fatores. Agora você identifica os fatores, mas traduz isso para uma simplicidade para que isso possa ser um manejo ali na frente. Isso é olhar o que não se observa. Muito bom, muito bom. Professor Ricardo Balardim, fitopatologista, uma fonte de conhecimento aí infinita, muito legal. Gostei muito de bater esse papo, ver a visão de futuro, né? Entender um pouquinho mais o que a gente tem de ferramentas para utilizar em prol do produtor, da agricultura. Eu gosto bastante de dizer, né? Como professor aqui na universidade, a nossa defesa é pela cadeia produtiva, né? Não que eu não defenda o produtor, mas a gente não está defendendo diretamente as empresas ou os produtores, a gente está defendendo a cadeia que permite o agricultor produzir bem, ser mais criterioso e demandar mais tecnologia, e aí a indústria, o setor privado, o setor público se mexe para retroalimentar isso, e aí a gente chega nos padrões que nós estamos hoje. Muito obrigado, professor, que essa sua passagem aqui no Mato Grosso por esses dias seja bem efetiva. Essas trocas de ideias devem estar sendo bem intensas. Antes de finalizar, eu quero lhe dar um presente aqui. Eu já vi que tem um para mim ali também, né? Esse aqui é um bonezinho do Mundo Agro Podcast. Esse aqui é o original, né? Fala, pô, mas um boné branco para um agrônomo, né? Da onde vem esse tem mais. Mas e ele é um microfone. O logo, né, do Mundo Agro Podcast é um microfone com as áreas das lavouras aí no meio. E aqui eu acabei de ganhar um boné da
DigiFarms. É isso aí, ó. Ciência e tecnologia em prol da agricultura. Professor, muito obrigado. Muito sucesso para vocês da DigiFarms, que isso continue ajudando cada vez mais o agricultor a tomar decisões efetivas, mais precisas, salvar mais recursos para que ele possa reinvestir na propriedade, ter uma vida saudável, né? Financeiramente, que isso... E ele está trabalhando pela produção de alimentos, que é algo muito nobre, muito legal. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Acho que são oportunidades assim que a gente cresce, né? Eu aprendi muito estando aqui com você. Nós temos como grande missão que essa atividade produtiva ela seja prolongada o máximo possível com sustentabilidade. Eu gosto muito desse conceito da sustentabilidade porque ele digamos assim, definitivo do ponto de vista assim, ok, eu estou fazendo algo em cooperação com o ambiente, em cooperação com o sistema. Eu não estou sendo alguém que está sendo uma ave de rapina. É isso aí. Extrativista, não. O sistema é o parque da minha indústria. Obrigado e conte conosco em vários segmentos do podcast. Nós vamos estar presentes com você e vamos, assim, eu acho que as grandes iniciativas elas têm que ser apoiadas e nós vamos fazer isso com o podcast. Legal, muito bom. Os dados aqui, contato do Ricardo Balardim, da DigiFarms, estão aqui na descrição desse episódio. Siga eles aí, tanto no Instagram aqui no Brasil, quanto no DigiFarms_USA. E é isso aí. Mundo Agro Podcast é assim, trazendo informação, inovação, sempre direto no seu ouvido. Na semana que vem, tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Valeu, professor, muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado a você. É isso aí. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.